Olá, como você está? Eu sou Ivan Lima e você é muito bem-vindo ao canal Fatos Desconhecidos. Hoje vou tratar de um assunto um pouco espinhoso, digamos assim. Você aí de casa, já se perguntou se Jesus teria ido ao inferno alguma vez em sua vida? Bem, algumas vertentes do cristianismo acreditam na ida do Messias até as terras sob o comando de Satanás. Já outras dizem que essa história tem origem em distorções e interpretações erradas da Bíblia. Então, fica aqui comigo para falarmos mais do assunto e tirar suas próprias conclusões. Como eu disse, o assunto de hoje é um pouco polêmico. Você pode até não estar entendendo o porquê, então eu explico. A possível ida de Jesus Cristo às terras do diabo é um assunto controverso e fonte de discussões entre diferentes ramos do cristianismo. Obviamente, o primeiro ponto de vista que eu preciso explicar aqui são das pessoas que acreditam que Jesus tenha pregado no inferno. Os seguidores de Martim Lutero, conhecidos como luteranos, são um dos principais grupos que acreditam na saída do Messias até lá embaixo. Conforme eles, existem diversas passagens bíblicas que comprovam que Jesus, durante os 3 dias em que esteve morto antes de ressuscitar, teria ido aos domínios de Satanás. Para essa e outras denominações cristãs, o motivo e os objetivos dessa viagem acontecem por razões diferentes em cada uma delas. Alguns acreditam que Jesus teria ido pregar no inferno, levando a palavra de Deus, que seria tão forte e libertadora que nem mesmo o diabo poderia impedir seu filho de realizar essa missão. Por exemplo, na primeira epístola de Pedro, capítulo 3, dos versículos 18 a 20, o apóstolo afirma que Cristo teria ido e pregado aos espíritos em prisão. Ainda nesse modelo de crença, alguns acreditam que o Messias também teria, de certo modo, derrotado Satanás e tomado dele a chave da morte e do próprio inferno. Por exemplo, em Apocalipse, capítulo 1, Jesus Cristo, já ressuscitado, revela para o seu apóstolo João profecias e mensagens de Deus para ele. Dos versículos 17 e 18, ele diz para o seu servo: "Não temas, eu sou o primeiro e o último, o vivente. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do Hades." Enquanto essa versão é bastante propagada, há também quem acredite que a ida ao inferno também fez parte do sofrimento e sacrifício feito pelo Messias para salvar a humanidade. Para complementar, existe ainda a ideia de que a ida também é uma metáfora para lembrar que Deus se lembra de todos, até daqueles que viveram antes da vinda do Messias. Como eu também já disse mais cedo, conforme as vertentes que acreditam nessa teoria, existem várias passagens bíblicas que a comprovariam. Seria difícil para mim citar todas elas nesses poucos minutos, mas posso dizer aqui que essa crença já foi amplamente compartilhada e até mesmo aceita pelos primeiros cristãos e suas agregações. Pode-se dizer, de certa maneira, que a partir de determinada época, a Igreja Católica passou a abolir essa crença. Podemos exemplificar melhor essa concepção a partir dos ensinamentos do próprio teólogo católico Tomás de Aquino, que pregava que Jesus não teria ido até a parte do inferno onde ficavam os perdidos e condenados. Porém, teria falado com eles, os envergonhando pelas suas maldades. Ainda conforme Tomás de Aquino, o Messias teria dado esperança àqueles que se encontram no purgatório e teria resgatado de lá alguns padres e santos que estariam presos por motivos relacionados ao pecado original. Bem, caso você não tenha percebido, os católicos provavelmente abandonaram essa crença devido a seu caráter mais punitivo.
Já que, em teoria, a ida de Jesus ao inferno pode ser uma espécie de esperança para os pecadores, uma ideia contrária à danação eterna imposta às pessoas ruins e sem fé. A crença da viagem do Messias, no entanto, não é considerada exatamente uma heresia pela Igreja. O tema, conforme especialistas, é livre para os praticantes, não sendo considerado exatamente um ponto que chegaria até a ortodoxia, ou seja, a inserção de crenças de outras vertentes dentro do catolicismo. Agora, enquanto os católicos não possuem precisamente uma doutrina sobre o assunto, muitos outros cristãos abominam totalmente a ideia de que seu Messias teria chegado até lá embaixo. Para muitos teólogos, a crença vem de traduções equivocadas da Bíblia. Esses estudos giram em torno de dois termos, Seol e Hades. Seol é a palavra hebraica utilizada no Velho Testamento para designar o lugar onde ficam os mortos. Quando houve as primeiras traduções para o grego antigo, a palavra Hades começou a ser utilizada, que também significa o lugar onde os mortos habitam. Conforme certos estudiosos dos textos sagrados, existiram diversos equívocos em certas traduções, que ao trocar certos termos, geraram essa interpretação errada durante os séculos. Na parte mais religiosa, os grupos que não acreditam nessa viagem de Jesus complementam que a própria Bíblia é clara em relação ao que é importante sobre o período em que Jesus esteve morto. No caso, não muita coisa. Como assim? Os 3 dias em que Jesus esteve morto não têm nenhuma importância ou simbolismo para os cristãos? Não. Calma, não é bem assim. Acontece que, conforme a maioria das doutrinas, o importante é a ressurreição de Cristo, e não precisamente o que ele ficou fazendo nos dias em que não esteve entre as pessoas. A palavra da Bíblia, para uma boa parte dos cristãos, é direta em relação ao sacrifício feito por Jesus em prol da humanidade. Nem preciso dizer o quanto é importante a simbologia desse momento. Basta lembrar que uma das datas mais importantes do ano para os cristãos é a Páscoa. Ainda dentro dos estudos dos termos que possam ter criado essa interpretação errada, existe quem acredite que Jesus teria visitado um lugar preliminar entre os mortos e o inferno em si. Lembra quando eu disse que Tomás de Aquino pregava que Cristo teria orado para as almas do purgatório? Então, muitos acreditam em algo parecido. Assim, os termos Seol e Hades significam um lugar como esse, por onde os mortos passam antes de serem direcionados para o seu destino final. Em meio a toda essa discussão, se essa viagem aconteceu ou não, existe ainda um terceiro grupo que não está convencido ainda sobre nenhuma dessas ideias. Conforme certos teólogos, a Bíblia não é exatamente clara sobre o assunto. E por isso, existem várias passagens que poderiam significar essa ida, enquanto outras desmentiriam essa possibilidade. Esses estudiosos defendem também que existe ainda a necessidade de se entender melhor os processos de tradução das Escrituras publicadas durante os últimos séculos. Agora, quem vai me dizer isso é você, aí de casa. Após assistir o conteúdo de hoje, o que você acha? Jesus foi ou não até o andar de baixo salvar almas e desafiar Satanás? Fala aqui pra gente o que você acredita e conhece do assunto. Eu vou ficar por aqui. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau para você.